Fala, descomplicados! Hoje é sábado, 20 de julho, estamos voltando com os vídeos. Fiquei uns dias aí desaparecido, não consegui gravar, muita coisa, muito trabalho, muito projeto, mas não vou abandonar o canal. Gosto muito de fazer isso aqui, é muito importante para mim, é um trabalho vital. Então, peço perdão aí pelo sumiço, mas estou de volta. Vou fazer algumas leituras do panorama, que foi umas semanas, vou falar sobre alguns stops que eu tomei. Então, vamos lá. Primeiro eu quero fazer aqui uma propaganda. Já quero compartilhar aqui com vocês o grupo do Telegram, do Descomplicando Forex. Só vocês colocarem aí, t.me barra arroba Descomplicando o Forex. Tá aqui o link, só participar. Tem também o canal de informações. Coloco sempre muita coisa, muita informação, falo, mando meus vídeos, mando link de muita coisa, tem lá meu e-book, também falo sobre mentoria, bastante coisa, t.me barra fora descomplicado. Não deixem de participar. Quem não me segue no Instagram ainda, siga lá, arroba Descomplicando Forex, com dois O's, né? Arroba Descomplicando o Forex. Tem muita coisa interessante, muita coisa legal para você que tem interesse em conhecer o mercado. Bom, sem mais delongas, vamos lá para o panorama de mercado. Repare aí que já tem duas linhas desenhadas no gráfico. Estou aqui fazendo com o MetaTrader porque eu quero falar de algumas operações minhas aí essa semana. Estou aqui com o gráfico do euro-dólar, no time frame de uma hora, que é o que eu uso bastante. E já deixei duas linhas, né? Que foi os pontos altos e os pontos baixos, né? As regiões de interesse comprador e vendedor aí da semana, que eu gostaria de destacar aí na leitura. Tá vendo? Tem dois pontos interessantes aqui, tem mais dois pontos interessantes aqui. Não desenhei a linha toda, mas a gente pode considerar. Se eu for desenhar a linha toda, a gente desconsidera um pouquinho esses ralis, né? Esses excessos, porque eles são um tanto quanto irrelevantes. Não tem necessidade de a gente ser tão exato neles. Então, pessoal, eu quero começar falando que foi uma semana um tanto quanto difícil, pelo menos eu achei. Uma semana que há muito tempo eu não vi o Forex trabalhar sob notícias, o Forex ser um tanto quanto político. Tivemos aí o preço passeando em duas regiões, igual eu citei no começo do vídeo. A gente teve uma região de interesse comprador, a qual ele brigou um pouco mais. Teve a região de interesse vendedor, a qual foi um pouco mais forte. No tocar, devolveu rapidamente as vendas. E isso aqui é a movimentação apenas dessa semana, tá? Comecei a semana bacana, comecei a semana vendendo, comecei a semana realizando boas vendas. Como eu acabei encerrando pelo celular, não consegui colocar a setinha de venda aqui, de compra aqui, de encerramento do trade. Ainda estou apanhando para isso, para deixar marcado no gráfico as operações. E essa foi a única operação que eu tive no euro-dólar. Reparem que ela divertiu bastante, né, nessas regiões de interesse comprador e vendedor. Então é aonde eu começo a ver relevância, né, no que diz suporte e resistência, que eu acho muito interessante observar isso, porque a gente tem mania de o preço fez um topinho ou o preço fez um fundinho, a gente já vem logo aqui tacando linha de suporte, linha de resistência dentro das regiões de pullback. Mas regiões de suporte e resistência com certa relevância, elas precisam ter sim um certo histórico, elas precisam ter uma mudança no comportamento do preço, e não é simplesmente regiõezinhas de pullback que a gente vai sair traçando linha, achando que aquilo ali vai trabalhar como suporte e resistência. O pessoal tem procurado muito falando que está operando suporte e resistência, tem sido muito estopado. Primeiro porque está procurando rompimentos, não acredita na força daquele suporte, na força daquela resistência. Segundo porque observa de maneira errônea, né? Não olha para o suporte, para a resistência da maneira correta, onde há realmente o interesse de compra e o interesse de venda, que é o que realmente tem relevância na compra na mudança do comportamento no que diz suporte e resistência. Repare que esse movimento aqui, quinta-feira, para quem acompanhou aí o mercado, os dados do mercado, foi um discurso de um funcionário do Fed, de um dos secretários do Powell, que na sexta-feira foi desmentido pelo Powell, falou assim que era apenas
projeções, eu fiquei bem chateado. O Forex não é muito político, tá? E quando eu falo que é político, é que ele não sofre muitas influências de dados políticos, né, de notícias políticas. Porém, não pode descartar-se a análise macroeconômica envolta no mercado. Eu estava até, inclusive, procurando vendas, né, querendo vender aqui para poder buscar uma região um pouquinho mais baixa. Cancelei a ordem, porque já não estava interessante, estava perto da região de compra, então eu cancelei. Mas repare que o mercado tocou na região de compra, mesmo e foi precificado, porque mesmo que essa movimentação, essa barrona grandona veio por base do discurso do funcionário do Fed, foi precificada justamente porque ela foi precedida de um movimento da região de compras. Aí a sexta-feira veio a baixa, veio a queda. Quando eu pensei em vender isso aqui foi de madrugada, não consegui pegar. E de novo ela encontra regiões de compras. Então já começa a haver uma região de pressão, porque já acumulam-se mais barras, né, na região de compra, já não está devolvendo tão rápido, igual faz a região de venda. Então não estou falando que vá romper, mas se fosse para eu olhar algum rompimento, o rompimento de baixa teria mais peso do que o rompimento de alta. E isso me deixou bem chateado, porque na verdade o meu stop político veio aqui. Até desenhei aqui uma retração de 50% para fazer uma leitura. Eu vou tirar ela para a gente passar. Eu fui estopado aqui no Libra Dólar. E tomei um outro stopzinho aqui também no Libra Dólar. Isso aqui foi na terça, na quarta-feira. E isso aqui foi na quinta, porque eu achava que era uma retração de 50%. O preço depois já devolveria para tentar aí, às vezes, uma última perna de baixa, coisa que não aconteceu. Começou o discurso e aqui não achei que foi tão precificado igual foi no euro-dólar. Foi um movimento completamente político, porque eu tinha esperanças e era uma leitura até então correta, de buscar uma última perna de baixa antes de reverter todo o movimento. E sim, pessoal, isso pode dar errado, então eu não contei com a probabilidade que poderia dar errado. Estava com a mão cheia? Não, não estava. Foi um trade bem tranquilo, foi um trade em que eu não me machuquei muito no que a questões financeiras, mas foi bem chato no que diz a pontuação, porque eu não esperava um movimento tão político. Meu stop inicial não era aqui nesse ponto, era aqui na região da máxima desse pullback, porém eu resolvi estopar quando eu percebi que o movimento criou muita força. Então é importante a gente entender que sempre há a possibilidade, por maior que seja a assertividade daquele trade, de dar errado. E por isso é necessário controlar sempre a mão. A gente tem a mania de encher a mão em trades muito assertivos, mas esquece que, por menor que seja a percentual de dar errado, se ele der, ele vai ser grande, muito maior o machucado de um trade de baixa probabilidade. Então, isso aí foi um pouquinho chato, mas tem que aceitar, tem que entender que esses trades dão errado. Eu também tive uma vendazinha aqui nessa linhazinha vermelha horizontal, só que não ficou aqui desenhado no gráfico. Eu apaguei a bendita das setas, mas eu quero falar bem dos stops, porque foram stops bem que me deixaram um pouquinho chateado, mas acontece, é coisa do mercado, a gente não pode ficar reclamando disso. Agora levantar a cabeça, que semana que vem tem mais. Mas aí o Libra dólar, reparem que ele caminhou basicamente na mesma frequência aí do euro dólar, né? Ele veio fazendo aí uma movimentação lateral, tanto quanto extensa. A gente não tinha uma direção mesmo cadenciada para um lado, então ele dava as puxadas para baixo, dava as puxadas para cima. A grande diferença, diferentemente do euro dólar, é que não vê esse acúmulo de pressão em regiões. Eu falo desse acúmulo de pressão pelo número de barras acumuladas, né? Vou voltar para mostrar. É o número de barras acumuladas numa região de interesse. Por exemplo, eu considero três regiões: a região de interesse comprador, a região de interesse vendedor e a região morta, que é a região central, onde concentra-se a maior indecisão. E dentro de uma lateralidade, é aqui que eu não faço nada. No movimento consolidado, movimento de consolidação, movimento lateral, dentro da região morta, da zona morta, que a amplitude ela tem maior do que as outras duas regiões,
é onde eu não executo nada. Se aqui embaixo eu consigo fazer compras, aqui em cima eu consigo fazer vendas. Na região vermelhinha aqui, que é a zona morta, eu não consigo fazer nada, porque eu não vejo nada de forma interessante para trabalhar. Já no Libra Dólar, vocês podem falar, Kelvin, mas aí você executou trade dentro da região da zona morta. Sim, mas é porque ainda não lia como lateralidade tão extensa no mercado ao vivo, igual eu estava lendo aqui. Para mim era uma correçãozinha profunda para continuar o movimento. Mas aí a gente percebe que foi um movimento lateral profundo, um movimento lateral extenso, né? E bem amplo. E a gente tem as regiões de compra, as regiões de venda e dentro da zona morta acumula-se mais básica nas duas regiões. Com isso, eu não consigo ver pressões, eu não consigo ver aí uma, uma contundência para rompimentos. Então, assim, eu começo a pensar que qualquer rompimento aqui pode ser falso, porque eu não vejo pressão, eu não vejo tanta força para romper. Diferentemente do euro-dólar, que se romper algo que seja para baixo, eu consigo ver mais verdade, justamente porque acumulou-se mais. Os compradores já não são tão fortes assim. Isso tudo implícito nas barras, tá, gente? É muito simples de ler, é bem interessante. Para o dólar com o iene japonês, eu fiz uma comprazinha que me estopou também. Essa semana foi bem complicado. Apenas dois trades aí com gain, o resto, os outros quatro que eu tive foi loss. Fiz uma venda, uma comprazinha, acreditando que isso aqui era um pullback, que era uma retomada da tendência. Essa retomada falhou, consolidou um pouco, parou de ganhar topo e veio abaixo na continuidade da semana. Os movimentos políticos, né, que eu falei, já não estavam presentes mais, então, que foi aqui na quinta-feira, eu já estava fora do mercado, quinta e sexta, né? Já estava fora do mercado, então para mim já não foi interessante mais continuar. Porque eu parei, foi na quinta-feira, se eu não me engano, nos últimos trades da semana foi na quinta-feira. Semana com 7 tradezinhos. Então fiz uma comprazinha que falhou. O stop foi bem curto, não queria trabalhar com stop tão grande nesse movimento. Achei que isso aqui ia evoluir para um canal estreito. Não evoluiu, então teve as falhas, então já era o mercado precificando esse discurso. Mesmo que eram com dados especulativos, o mercado já veio precificando isso. Quem comanda o mercado não somos nós, então, ainda mais o Forex, que é um mercado extremamente grande. Então, foi interessante aí falar desse stop também. E o último, o euro com dólar australiano, que também me deu um stopzinho. Isso foi na terça-feira. Esse stop aqui foi tranquilo, porque foi com a mão mínima minha. Vendi acreditando na retomada da tendência. Reparem que olhem como é interessante eu falar dessa venda. O mercado vinha caminhando em baixa basicamente o mês de julho todo, né? Tinha um movimento de baixa, eu vou fazer até com seta para mostrar que era um movimento de baixa. Tinha um canalzinho, fez um pullback no canal, quando o mercado deu a barra de sinal, eu pensei, vou vender. Vendendo, rompendo mínima de barra, não é trade de rompimento, é um trade apostando naquela renovação de mínima da aula de pullbacks que eu passei para vocês. Mas o mercado reverteu, parou de formar a força de movimento de baixa, veio uma correção mais profunda, depois ele fez uma microformação em topo duplo dentro dessa região e continuou o movimento de baixa. Mas para mim já não era interessante continuar, não era interessante jogar um stop tão longo para um trade que eu esperava ser mais urgente. Então essa semana foi uma semana um pouco complicada para mim também no que diz timing, né? Estava um pouco sem o time das operações. Mas eu vou reclamar porque o mês está sendo interessante, sendo meio legal, mas acontece, né? Então, isso é interessante falar, porque a gente fala de probabilidade de 80% de tendência, 70% das tentativas de 80% das tentativas de reversão e rompimento falharem, mas essa porcentagem não é nunca para excluir as porcentagens menores. Então, o 20% tende a funcionar. Uma hora ou outra ele vai funcionar. A gente só não sabe o momento exato. Por isso é importante a gente estar sempre preparado para que dê errado alguma coisa e estar sempre protegido para isso. No mais é isso, pessoal. Talvez aí domingo eu vou gravar um videozinho amanhã para explicar
mais o que eu espero no mercado para essa semana. E vou tentar voltar com o minuto do Price Action, falar algumas leituras. Mas é isso, nos vemos, muito obrigado. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, curtir esse vídeo aqui, deixe seu comentário, porque isso me ajuda. Mas é isso, nos vemos aí e forte abraço para todo mundo. Valeu!